Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a nossa grande missão é desmistificar de vez aquela escolha de ações focadas em pagar dividendos. A gente quer fugir daquela armadilha perigosa de sair correndo atrás de modinha de mercado, sabe? Vamos estruturar aqui as informações de várias fontes, cruzando análises de mercado com a visão de investidores cascudos para extrair a lógica pura de quem realmente está construindo liberdade financeira com bons ativos. O nosso roteiro de hoje é bem direto e está dividido em 5 partes. 1. O método dos dividendos. 2. Bancos, valor versus prêmio. 3. Foco na ISA Energia. 4. O poder das seguradoras. E para fechar, 5. Consistência supera a emoção. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, o método dos dividendos. Sabe aquele sonho quase universal de quem investe, ter a liberdade de viver só da renda passiva, ver o dinheiro pingando na conta todo santo mês? Pois é, mas a verdade nua e crua que a gente extraiu dessas fontes é que tentar chegar lá sem ter uma abordagem sistemática é praticamente pedir para fracassar. Não rola simplesmente sair comprando o que está na capa do noticiário. Isso ilustra perfeitamente o perigo de seguir a manada. As nossas fontes trazem à tona aquele caso clássico e trágico da Oi. Há pouco tempo atrás, ela estava em tudo que era carteira, era vista como uma gigante, uma super pagadora. Só que quem tinha um método rigoroso na mão, que exige clareza no longo prazo, pulou fora do barco muito antes do colapso. Comprar ativo só porque virou assunto no churrasco é com certeza uma das maiores armadilhas do mercado. Então, como é que a gente desvia dessas armadilhas? A resposta de quem tem muita bagagem no mercado é o famoso preço-teto. A ideia não é só achar uma empresa boa, mas garantir que a gente está pagando um preço justo por ela. É basicamente o valor limite que se aceita pagar para garantir que o retorno percentual em dividendos faça sentido. A gente cruza o histórico de pagamentos com as projeções para o futuro, evitando pagar caro demais numa ação, porque pagar caro, no fim das contas, corrói toda a rentabilidade. Isso nos leva ao segundo ponto. Bancos, valor versus prêmio. Olha só que contraste interessante dentro do mesmíssimo setor. De um lado, a gente tem o Banco do Brasil, que é aquela oportunidade clássica de valor. Ele está bem descontado no momento, mas tem um motivo para isso. Está passando por um ciclo de crédito do agronegócio bem desafiador, tanto que precisaram dar uma segurada e ajustar a distribuição dos lucros, o famoso payout, para 30%. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o Itaú. Aqui a conversa é outra, o mercado cobra um prêmio por ser uma operação de altíssima qualidade. É a referência do setor e está voltando a distribuir dividendos extraordinários depois de um ciclo pesado de investimentos em tecnologia e provisões. Ou seja, são duas ótimas opções para renda, mas com propostas totalmente diferentes. Agora vamos aprofundar um pouco no nosso ponto 3. Foco na ISA Energia. Para quem acompanha o setor de transmissão há mais tempo, deve ser até meio difícil desapegar daquele código clássico, o TRPL4, da antiga Transmissora Paulista, né? Mas em 2024 veio o reposicionamento para ISA4. E o mais interessante dessa linha do tempo é o ano de 2025. Ele marcou uma decisão regulatória importantíssima sobre uma indenização gigantesca, o que basicamente pavimentou uma estrada muito clara de pagamentos já programados para os próximos anos. E de que indenização a gente está falando? É a chamada Rede Básica do Sistema Existente, RBSE. Foi uma novela longa, mas a agência reguladora, a ANEEL, finalmente bateu o martelo. A ISA Energia agora tem garantido o recebimento anual de mais ou menos 1,2 bilhão de reais. Isso vai até 2028. Para colocar em perspectiva, isso é um baita colchão financeiro para a empresa. E, claro, esse caminhão de dinheiro reverbera direto no bolso do acionista. A política da empresa é firme. Eles insistem em distribuir incríveis 75% do lucro líquido regulatório. Mesmo agora, com a transmissora gastando bilhões em novos projetos de expansão, a remuneração para os acionistas continua fortíssima, com o yield projetado para 2025, que chama bastante atenção. Mas para a gente manter os pés no chão e não embarcar só na euforia, é super importante olhar as projeções do mercado. O pessoal da XP Investimentos, por exemplo, fez as contas e colocou o preço-alvo do papel ali em R$ 25,90. E por que a XP mantém uma visão classificada como neutra? Eles apontam alguns gargalos. A empresa ainda carrega nas costas o custo de pensões antigas lá do estado de São Paulo, uma treta com a Cefaz que custa 200 milhões por ano. Além disso, tem o risco natural de não conseguirem arrematar bons lotes nos próximos leilões do setor. A XP projeta um retorno real de 7,7%.
Porém, e aqui tem um detalhe crucial, se essa arbitragem com o governo paulista der bom para a empresa, dividindo esse peso pela metade, isso adicionaria de cara uns 10% de potencial de alta para o papel. É um cenário bem equilibrado, com riscos e gatilhos. Mudando de setor, vamos para o ponto 4, o poder das seguradoras. Quando a gente analisa empresas como o BB Seguridade e Caixa Seguridade, fica muito evidente o que a gente pode chamar de modelo de pêndulo. Funciona assim. A emissão de seguros novos está super ligada à liberação de crédito, seja para comprar uma casa ou para plantar safra. Se a economia freia e o crédito seca, a emissão de novos seguros cai. Até aí, problema, certo? Só que o pêndulo volta para o outro lado. Crise no Brasil quase sempre significa taxa de juros lá nas alturas. E como essas seguradoras têm reservas bilionárias investidas em renda fixa, a receita financeira delas explode. É um mecanismo de defesa automático. O operacional sofre um pouquinho, mas o financeiro compensa com folga. Pegando o caso específico da Caixa Seguridade, a grande sacada é pegar carona na estrutura monstruosa do banco controlador. A Caixa Econômica é simplesmente a dona do crédito habitacional no Brasil. Então, os seguros vendidos junto com o financiamento da casa própria têm uma duração muito, muito longa. A gente está falando de contratos que acompanham o cliente por 20, 30 anos, com uma inadimplência minúscula. Isso gera uma previsibilidade de caixa maravilhosa para o negócio. Mas mesmo sendo uma operação redondinha, investidores que levam um método à risca têm uma regra de ouro: o tempo de bolsa. A ideia é esperar no mínimo 5 anos após o IPO, a entrada da empresa na bolsa, antes de colocar dinheiro pesado lá. Por que isso? Para ver se a governança e o foco em dividendos são reais ou só fogo de palha. A Caixa Seguridade fez o IPO lá para 2021, então ela ainda está nessa sala de espera. Dói deixar uma oportunidade dessas passar? Dói, mas essa regrinha simples já salvou muita gente de entrar em furada. O que nos leva ao quinto e último ponto dessa análise. Consistência supera a emoção. Seja olhando para uma transmissora de energia, para um grande banco ou para uma seguradora, a base de tudo é sempre a mesma. Primeiro, a gente tem que entender como o negócio ganha dinheiro e como a macroeconomia bate nele, igual a história do pêndulo dos juros que a gente comentou. Segundo, aplicar a matemática fria do preço-teto para não comprar nada caro demais. E, por último, ter uma disciplina blindada. Continuar aportando e ignorar completamente o barulho do mercado e a dica quente do momento. E para fechar o nosso estudo hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Se o dinheiro do aporte não for tratado com a exata mesma obrigação de pagar a conta de luz ou a fatura do cartão no fim do mês, esse dinheiro vai acabar virando gasto de curto prazo. E aí, a tal da liberdade financeira simplesmente não chega. É o hábito, a repetição chata e o respeito ao método que garantem aquela chuva de dividendos lá na frente. Pessoal, muito obrigada pela companhia de hoje e até a nossa próxima análise.